Muito bem, chegamos a mais um episódio do programa Agrorotina, o programa que busca valorizar os homens e mulheres do campo. E hoje o programa Agrorotina vem até Água Santa, na comunidade de Santa Rita. Hoje vamos conhecer um pouco da história da Granja Miquelon. O nosso agradecimento especial, é claro, aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. Sementes Coxilha, aumente a produtividade e a lucratividade com as sementes Coxilha, tecnologia Embrapa. E em mais um episódio do programa Agrorotina, hoje estamos em Água Santa, na comunidade de Santa Rita. Hoje viemos conhecer um pouco da história da família Miquelon, que aqui nos recebe mais uma vez. Muito obrigado, seu Almeri, a Rosane, ao Ezequiel e também ao Eliseu por nos receberem aqui. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade, falaremos também sobre superação e sucessão familiar. Seu Almeri, conta pra gente como é que começou aí a propriedade, como é que iniciou a história da família aqui em Santa Rita. Isso, a gente, no caso, casei em 85 e aí a gente começou trabalhando com lavoura, mas muito pouco, né? E depois, um pouco mais tarde, a gente se envolveu com lida de fumo e um tempinho depois separou e se começou com aviários. E assim temos até hoje, né? Começou, mas o serviço lá atrás, nesse momento, era aí com o teu pai, com teus irmãos, como é que era? Isso, antes de eu casar, sim. Depois eu casei, aí fiquei só, eu e a Rosane só, né? E já moravam por aqui? Sim, nesse mesmo local. E quando foi que decidiram que aquelas atividades lá já não eram mais rentáveis? Por que decidiram mudar aí da atividade do fumo para a atividade aviária ou a pecuária de corte, de leite? Isso. Aí é porque a gente viu que tinha que buscar uma renda maior, melhor, né? Para que a gente via que não era mais suficiente no que se estava envolvido, que era na questão do fumo, né? Então aí vocês optaram pelos aviários. Isso. E por que vocês optaram por esta atividade? Por a quantidade de área de terra que se tinha, que era muito pouco, e daí para buscar uma renda maior em cima dos aviários que a gente achou que podia ser aí, né? Há quantos anos mais ou menos vocês já estão com essa atividade? Com o frango foi em 2001. 19 de abril de 2001 até. Já há 21 anos. Isso mesmo. 21 anos nessa atividade. Rosane, conta pra gente como é que foi quando você chegou na família. Como é que estava a propriedade, como é que eram as atividades naquela época, o que era a principal renda? A renda era muito pouca, tinha umas lavouras, mas daí era ainda do meu sogro, né, que eles saíram daqui, deixaram a casa para nós e daí a gente ficou com um pedacinho de terra, plantava e o resto ele plantava né? E daí era muito pouca renda. Aí a gente tinha umas vaquinhas de leite, pouquinha, né? Dava muito pouco também. E não tinha mais como, nós estava assim, nossa, bem, bem mal. Daí a gente começou a plantar fumo. Daí ali a gente deu uma recuperada. Aí depois, por falta de mão de obra também, né, e era meio mais difícil, daí a gente começou com os aviários. Aí foi indo assim. E como é que era o serviço na época? Era todo braçal? Sim, sim. Tudo braçal. Nada de mecanizado? Não, tinha que ir com os boi, a carroça, plantar fumo, lavrar com os boi e plantar tudo à mão, fazer as mudas, tudo. E com as crianças pequenas, levava junto, botava na sombra de uma árvore lá e ficavam brincando e a gente fazia. E bastante gente para peão que a gente pegava para fazer, ajudar, né? E daí tinha que fazer almoço e fazia lanche e tudo. E ia na roça direto, né? Era assim. Não parava. Não parava.
E aí, falando em mão de obra, começou a chegar a mão de obra, né? Isso, daí Chegou depois. o Ezequiel, o Eliseu, também a Luana aí. Isso. Daí... Ezequiel, conta pra gente como é que começou aí, como é que vocês iniciaram as atividades aí juntamente com os seus pais, como é que eram as primeiras incumbências que vocês tinham aí na propriedade? Tudo bem, Igor? No começo, quando a gente começou a participar um pouco, ajudar aí desde pequeno, mas ainda estava finalizando o fumo já ali, né? Já lá de 95 a 2000 ali, que foi a última etapa dos fumos ali, né? E aí depois, lá em 2000 para 2001, a gente passou para os aviários, que daí foi aonde que a gente começou a pegar mais junto e ajudar, porque a gente já tinha uma idade, já era hora de começar a lida também. Foi mais ou menos nessa época aí. E aí vocês começaram já a participar incisivamente aí em tudo que precisava na propriedade. Isso. Daí já foi lá em 2000 para 2001, ali a gente começou com o frango como o primeiro galpão. Lá para 2008 a gente já fez mais um. Depois 2014 daí já fizemos um terceiro já de 100% climatizado, já com esse sistema de hoje, né, parecido com o de hoje, né? E depois daí foi evoluindo aí conforme o passar dos tempos aí, né? Teve esse atrapalho que veio um pouco para nós aí em 2018 com aquele tornado, né? Mas devagarzinho a gente foi se recuperando aí, voltamos a buscar linhas de crédito, investir, né? Porque era um ramo que a gente pegou uma experiência boa, aprendeu a trabalhar bem e que a família toda gosta da atividade, né? E então é a fonte de renda principal da propriedade nossa hoje aí, e daí hoje reconstruímos e estamos aí com as granjas mais modernas ainda e atualizadas aí. Muito bem. Eliseu, conta pra gente aí também um pouco desse teu início aí, o que te marcou aí quando você começou a trabalhar aí na propriedade e hoje você é formado em medicina veterinária. Por que você escolheu esse curso, essa faculdade? Tudo bem, Igor? Eu já não peguei essa parte mais sofrida do fumo, do pai, a mãe aí, né? Ezequiel pegou até uma parte, eu quando comecei aí a dizer que trabalhava mesmo, já não tinha mais, né? A gente tinha só um aviário e depois foi feito o outro, a gente tinha umas vacas de leite naquela época. Foi quando eu comecei a trabalhar mesmo, né? E eu sempre fiquei por casa, sempre trabalhei em casa, né? Nos aviários, principal, única fonte de renda, assim, que se mantinha mesmo a propriedade era os aviários, né? É até hoje, praticamente. Mas como aqui a gente tem o pai, a mãe, o Ezequiel, tem eu, a Luana, né? Eu peguei uma fase já que me possibilitou a poder estudar, né? Então, a propriedade pequena, tinha oportunidade e resolvi fazer faculdade, né? Como a gente sempre trabalhou na parte do agro, né? Da agricultura, com o bovino de leite também, que eu gostava, que hoje é o que eu trabalho mesmo, né? O aviário em si, eu optei por fazer medicina veterinária, né? Aí quando eu estava me formando no último semestre da faculdade, ali, os últimos 2 semestres, foi quando aconteceu do tornado que derrubou os aviários, né? Aí eu acabei terminando a faculdade e aí, como já tinha refeito 2 aviários, mas aí eu saí para trabalhar fora também, né? Porque como o Ezequiel ficou em casa, tem o pai aí também, nós ficar em 3 aí praticamente ficamos se estrovando, né? Então, a propriedade é pequena, a gente busca outro recurso, outro meio de trabalho, né? Que compense também, até por ter a faculdade, tu te possibilita novos mercados, né? Com certeza. Vamos agora a um intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Retornamos do intervalo com os nossos patrocinadores. Hoje estamos em Água Santa, na comunidade de Santa Rita. Viemos conhecer um pouco da história da família Miquelon. Já conhecemos um pouco aí dos primórdios da propriedade, né? Como é que iniciou, também sobre os primeiros passos aí do Ezequiel e do Eliseu na propriedade, né? No agro. E agora vamos falar sobre uma coisa não tão boa, mas que também deixa uma lição para todos, né? Em 2018, a propriedade foi afetada aí por um sinistro, né? Eliseu, conta pra gente como é que foi aquele momento que aonde que vocês encontraram força para iniciar e reiniciar a atividade aí na propriedade. Sim, 2018 foi o ano bem trágico na história da propriedade, né? Acredito que seria um dos momentos que a gente estaria mais bem estruturado financeiramente, né? E com até a própria estrutura dos galpão, que a gente vinha se modernizando, investindo em tecnologia, climatizando esses galpão. E aí em 2018, em julho foi, né? Deu esse tornado que passou, né? Não afetou só a nossa propriedade, mas várias aí que pegou no município de Água Santa, outros municípios, né? Difícil para nós, porque praticamente acabou com a nossa fonte de renda, né? E além de acabar com a fonte de renda, ainda deixou os financiamentos que a gente tinha, né? Investimentos que tinham sido feitos aí e que ficaram para pagar, mas sem a fonte de renda para pagar eles, né? Acabou que derrubou os 3 aviários, todos os galpões aí que a gente tinha, garagem, as casas ficaram bem danificadas também, né? Mas acho que o pensamento assim, né? Depois que acontecem as coisas, não tem muito o que fazer, tem que correr atrás se tu quer. Nós não tinha nem praticamente como pagar o que tinha ficado de conta daqueles que caiu, né? Mas pai e a mãe sempre vieram com esse princípio de começar as coisas assim, sem ter, investindo e fazendo, né? Então era, mais uma vez, a hora de recomeçar, né? E a gente foi atrás de financiamento, de investimento, de empresa que queria que a gente fizesse de novo, alojasse. Começamos de novo, fizemos 2 aviários, aí um tempo depois conseguimos fazer outro, né? Esse tornado foi uma tragédia, mas dos males sempre o menor, né? Aconteceu que levou praticamente tudo que nós tinha de financeiro, mas perto do estrago que fez, ninguém de nós se machucou, não aconteceu nada, né? Isso é o mais importante de tudo, que sobra pra gente recomeçar e fazer de novo, né? Com certeza, o material ele vai, né? Mas o importante são as pessoas que ficam, né? E a força de continuar. E falando sobre o material, hoje quem chega aqui se impressiona em tão pouco tempo, né? Já está tudo reconstruído e investiram em muitas coisas, entre elas as placas solares. Ezequiel, conta pra gente sobre as placas solares e esse investimento da propriedade em tecnologia. Igor, assim, ali essa ideia das placas ali, da modernização dos galpão, ela foi um complemento para a propriedade. A função principal, claro, a captação de energia, né, renovável, energia limpa, sem poluir o meio ambiente, tudo, mas visando uma economia futura, um planejamento para o futuro, né. A gente se reconstruindo com um investimento alto, mas fazendo a conta, usando a calculadora, ela fica o exemplo que ela vai se pagar, e as provas estão aí já acontecendo, né, nas contas de energia. A gente teve meses aí que a gente chegou a pagar 11 mil reais de energia elétrica por mês, e agora estamos numa média aí de 400, 500 reais, né? Isso que ainda não pegou os dias inteiros do verão, né? Então lá vai ter uma sobra para depois, no próximo ano, poder usar no inverno, se faltar, né? Então é mais ou menos por aí, né? Foi bem planejado a estrutura aí, e tá dando tudo certo aí para futuramente ter uma despesa a menos, né? Com certeza. E além das placas solares, o que a propriedade hoje tem a mais de tecnologia, né? Eu vejo que vocês sempre buscam bastante isso. O que você encontra aqui na propriedade a mais
do que outras propriedades, por exemplo, diferencial também na produção aí da avicultura? Olha, assim, a gente procurou investir na modernização dos galpão. Hoje a gente fez, depois que reconstruiu os galpão no sistema Dark House, né, que é fechado, né, de parede, já em isotérmico, para ter uma melhora de condições de menos interferência do clima externo, né, um ambiente mais controlado, iluminação mais controlada, tudo centralizado em uns painéis centrais de comando das granjas. Isso tudo já interligado com a central de subestação de energia, com o gerador automático, né? Claro, pelo sistema feito, ele é obrigatório para, numa emergência, em caso de falta de energia elétrica, é obrigatório a partida de um gerador, reinicia o controlador de cada galpão, tudo automático lá. Hoje, faltando luz em 15 segundos lá dentro do galpão, está tudo funcionando normalmente como estava antes, né? E com a capacidade de sobra ainda de carga para mais um galpão, pelo menos, se fosse o caso futuramente. Então a gente se pensou em fazer uma estrutura que fosse durável, né? Que tivesse um investimento, talvez foi um pouquinho mais caro que o normal, mas que ao longo do tempo viabiliza, né? Pensando no futuro já. Isso aí. E Rosane, hoje a gente estava falando aqui também em off, né? Hoje a gente fala também da diversificação para buscar mais renda e também, às vezes, como um hobby, como um passatempo. E hoje é tradicionalmente conhecido aqui na nossa região aí as delícias da Rô, né? Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre aí a produção de doces e também hoje vocês trabalham com os morangos, né? Conta pra gente. Isso. Com os doces eu já fazia antes, né? Ali antes do tornado a gente fazia para a família, né? Quando tinha alguém de aniversário, fazia alguma coisinha. Aí depois do tornado, a situação também ficou difícil, né, financeiramente. Então eu comecei a fazer para vender, né? E foi indo, o pessoal começou a conhecer e começou a pedir. E hoje não vem só os pedidos, eu tenho que às vezes cancelar algum porque não consigo aceitar todos que vêm, né? E daí colocamos também uma estufa de morango, até para o meu gasto, que eu uso bastante, né? E daí o que sobra a gente vende e é uma fonte de renda a mais, até porque a gente tem a Luana também que está na faculdade, né? E como a renda dos aviários, claro, dá bastante renda, né? Mas tem que se pagar eles, aí não sobra muito, né? Aí eu pago, ajudo ela para pagar a faculdade e tal, com os meus doces, com as coisas que eu faço, né? É um acréscimo na renda também. Isso aí. Uhum. E no dia a dia, como é que é a atividade de vocês aqui na propriedade? Eu não vou nos aviários quase, porque daí tem as minhas lidas, né? Tenho uma vaquinha de leite, faço uns queijos e faço meus doces, daí cuido dos morangos, porque a minha nora me ajudava, mas daí agora ela tem a neném pequena, daí não consegue, né? Aí eu faço tudo sozinha. E eles vão nos aviários, lidam nos aviários, né? Ezequiel também trabalha fora quando tem um tempo. E o Eliseu, quando vem pra cá, ajuda. E é assim, vamos levando daí. Maravilha. Vamos ao intervalo, mais uma vez, com os nossos patrocinadores. Voltamos já. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Voltamos com o intervalo dos nossos patrocinadores. Hoje estamos em Água Santa, na comunidade de Santa Rita. Hoje estamos conhecendo um pouco da história da família Miquelon. Ezequiel, Eliseu, conta pra gente aí, pra todos que nos assistem, como é que vocês encontraram força para recomeçar, depois de chegar, ver tudo, quando clareou o dia, né? Ver tudo o que aconteceu aí na propriedade. Por que vocês não decidiram abandonar a propriedade? Onde é que foi que vocês encontraram força para realmente recomeçar? E olha, em 3 anos, reconstruir toda a propriedade e ver que hoje ela está ainda melhor do que estava antes. Certo, Igor.
A principal inspiração para tudo isso aí, eu digo e já repeti para vários amigos e conhecidos, é os próprios pais nossos aí. Que a gente, muito antes de aprender o que era o trabalho e o que era tocar uma propriedade, a gente via os pais batalhando com mais dificuldade, com mão de obra principalmente, né? Era tudo manual. E naquela época, o pai, principalmente, quando a gente começou a atividade com aviários ali, comprou um galpão usado. Foi lá e botou o peito na água, como diz o ditado, né? Grosso modo. E começou meio que sozinho ali, a gente já começou a ajudar um pouco. E ele sozinho deu o pontapé inicial para tudo. Desde o começo da sustentar a família ali, era outra realidade do que é hoje. Então isso serviu de motivação e inspiração para nós, que o pensamento foi o seguinte: se ele na época praticamente sozinho com a mãe, criando nós pequenos, conseguiram dar o pontapé inicial e deixar para nós todo esse legado, nós agora em 3 homens aí, mais as esposas aí e a família, a Luana também aí, como é que nós não vamos ter força para se reerguer e fazer muito melhor que antes, né? Na época do acontecido, muita gente dizia assim: vocês jamais vão se erguer, jamais vão conseguir voltar ao que era antes. E eu disse para um conhecido, não cito o nome, né? Mas eu disse assim: meu amigo, nós vamos se erguer muito mais rápido do que foi para chegar até aqui e vamos estar muito melhor em pouco tempo, porque a gente aprendeu de novo da onde vêm os valores e aprendeu a trabalhar com o exemplo dos pais aí. E graças a Deus, pela persistência e por trabalhar honestamente, fazendo as contas, claro que hoje ainda é muito apertado, a gente não tem, para se dizer assim, um valor sobrando, uma poupança, uma sobra, mas graças a Deus, as parcelas em bancos, as coisas tudo em dia, tudo sendo pago certinho e o capital que está aí de novo sendo reconstruído, né? O Eliseu também pode complementar aí, que viveu junto com nós essa história aí. É, assim, que nem isso que eu estava dizendo, né? E após ter caído, ter passado de se tornar, os aviários terem caído, a gente não teve muita outra opção também, né? Com a área de terra pequena e como a gente sabe trabalhar com isso, o pai, o Ezequiel, eu estava me formando, mas enfim, a propriedade vivia era dos aviários, né? E até a área de terra pouco, então não sobrava outra opção para nós a não ser trabalhar com o frango de novo, né? Com os aviários. E o que possibilitou é que o aviário é algo que a gente consegue financiar novamente, né? Como o pai tinha a conta dele, tudo em dia, tinha valor para que podia financiar, foi isso que possibilitou nós, né? Porque o investimento é muito alto, né? Então o limite de crédito era bom, ali a gente conseguiu fazer de novo os aviários, né? Uma maneira que a gente encontrou de permanecer na propriedade, não vender, não ir para outro lugar, procurar trabalhar em alguma outra área, né? E graças a Deus, depois de 1 ano praticamente, a gente já estava com 2 reconstruídos e agora 1 ano e meio, 2 anos depois, já com outro. E se der tudo certo, quem sabe daqui uns dias fizemos mais um, né? Daqui um tempo. Não dá para parar de investir já que tá dando certo. Com certeza. Seu Almeri, conta pra gente aí qual é o recado que o senhor deixa, qual é a mensagem que o senhor deixa para aqueles pais e filhos que nos assistem, aquelas pessoas que pensam também em fazer uma sucessão como vocês fizeram aqui. Qual é o segredo para ter aí os filhos trabalhando junto, a família unida? Olha, Igor, o que eu penso é a união, né? Se você não tem união, fica difícil, né? Mas como tendo união na família, conversando, vendo qual é o melhor, aí você acaba conseguindo o teu objetivo, né? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem aceito o convite da Rádio Tapejara. Obrigado por compartilhar a história de vocês. Tenho certeza que serve de inspiração
para muitos que nos acompanham, né? Aqueles que se inspiram ou que às vezes passam por alguma dificuldade e desistem no primeiro momento, né? Estamos trazendo mais uma história de inspiração e esse é o objetivo do nosso programa Agrorotina, valorizar as histórias dos homens e mulheres do campo. Mais uma vez, o nosso agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. Sementes Coxilha, aumente a produtividade e a lucratividade com as sementes Coxilha, tecnologia Embrapa. Este foi mais um episódio do programa Agrorotina. Esperamos vocês no próximo episódio. Até lá!